paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Jó, capítulo de número 35, versículos 5 e 6, que diz: Atenta para os céus e vê, contempla o firmamento que é mais alto do que tu. Se pecares, que mal farás contra ele? Se crescerem as tuas transgressões, que lhe farás com elas? Nós estamos nesse capítulo 35, onde Eliú, um dos amigos de Jó, ele vai afirmar que Deus é inatingível. Eliú ele confronta aqui Jó, ele argumenta que a justiça de Deus é inabalável. E nossos pecados não diminuem a grandeza divina, nem nossas boas obras trazem lucros a ele. Então a impiedade ela afeta apenas os humanos, e o silêncio de Deus ocorre quando oramos, movido pelo orgulho e sem fé. Então esse capítulo ele expõe o erro de tratar a obediência a Deus como um contrato comercial ou uma moeda de troca. Quando Jó questionou se havia vantagem em não pecar, Eliú ele rebateu, mostrando que o Criador é infinitamente superior. Então nossas escolhas, elas não machucam, nem beneficiam o Todo-Poderoso. Elas têm impacto direto na nossa própria vida e no próximo também. Nós vamos ver que nesse texto, nesse capítulo, quando ele começa a falar, ele vai falar sobre a soberania de Deus. Quando nós lemos aqui no versículo 5 em diante, nós vemos: antes, atenta para os céus e vê, contempla o firmamento que é mais alto do que tu. Se pecares, que mal farás contra ele? Se crescerem as tuas transgressões, que lhe farás com elas? Se fores justo, que lhe darás? O que receberá ele da tua mão? A tua impiedade poderia fazer mal ao outro como tu, e a tua justiça poderia ser aproveitada por um mortal. Então, ele convida Jó aqui, nesses versículos, a olhar para o céu e contemplar as nuvens. Isso serve para lembrar que o ser humano não pode manipular a justiça divina ou exigir recompensas automáticas por suas boas ações. Muitos hoje eles querem receber recompensas automáticas por boas ações, por ser pessoa boa, e achando até mesmo que tudo isso vai ter um impacto em coisas materiais, em bênção, em viver uma vida sem problemas, sem nenhuma dificuldade, sem passar por provações, mas toda a nossa escolhas, elas têm a ver, elas têm um impacto direto na nossa própria vida, na nossa própria vida e no próximo, naqueles que estão conosco. Então, o ser humano ele não pode manipular a justiça divina de maneira nenhuma, ou exigir alguma recompensa automática por suas boas ações. Vamos ver que também, quando ele fala aqui desse versículo de número 8, a tua impiedade poderia fazer mal a outro como tu, e a tua justiça poderia ser aproveitada por um mortal. O mal aqui, ele afeta a sociedade, e o próprio pecador, não o Criador. Fazer o bem deve ser um ato de amor e devoção, não uma busca por vantagens egoístas. Então, quando a pessoa ela pratica, ela é a pessoa que não pratica o bem, ela está afetando, não só a Deus, mas está afetando a si mesmo. As recompensas são recompensas que não vão
ser até agradável, né, ao ser humano, mas o fazer o bem deve ser um ato de amor e devoção, não uma busca por vantagem egoísta. É obrigação nossa fazer o bem. Quando nós lemos mais à frente, né, quando Eliú ele fala no versículo de número 12 ao versículo 16, que ele fala da falta de fé, que ele diz ali, clamam, mas ele não responde por causa da arrogância dos maus. Com certeza Deus não ouve gritos inúteis, nem para eles atentará o Todo-Poderoso. Muito mais quando dizes que não vês. A causa está diante dele, por isso espera nele. Mas agora na sua ira ele não está punindo, nem leva muito em conta a arrogância. Por isso Jó abre inutilmente a boca e sem conhecimento multiplica palavras. A falta de fé, né, e o silêncio é o que nós vemos dentro desse versículo. Ele acusa Jó, né, de clamar sem a verdadeira submissão. Né? Ele alerta que Deus não ouve gritos vazios, orgulhosos ou impacientes. Então, a verdadeira religião exige confiar na soberania de Deus, mesmo quando não conseguimos enxergar uma saída para o nosso sofrimento. Então, independente de qual seja a situação, nós precisamos continuar confiando na soberania de Deus, né? Tendo a certeza de que Ele está no controle. Mesmo que nós não enxergamos uma saída, Ele enxerga, Ele tem a saída. Né? Ele tem o tempo certo. Né? Não adianta, muitas das vezes, palavras jogadas ao vento, gritos vazios, orgulho, né, ou impaciência, né, só a gente atrai o silêncio de Deus. Né? E nós precisamos a cada dia entender que verdadeira religião exige quem? Confiar no Todo-Poderoso e confiar no nosso Deus. Né? Mesmo quando nós não conseguimos enxergar nada, devemos continuar, devemos ter fé. Né? Devemos realmente entender que tudo isso, né, Jó passou, mas ele permaneceu firme. Né? E precisamos entender que tudo isso faz parte de um propósito de Deus. Tanto que Jó passou, quanto que até mesmo nós passamos na nossa vida. Então, que nesse dia o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração. Fique com essa palavra.